Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando a aula de número 27, que é sobre a criação de Deus e a nossa tarefa de cuidarmos dela. Que Deus esteja nos abençoando, nos capacitando, o Espírito Santo, para nos entender um pouco mais a respeito dessa aula. Como teria surgido Deus? Como é possível o universo ser tão grande? Por que Ele nos ama tanto? Estas e outras perguntas nós não conseguimos responder, porque vai além da nossa lógica e da nossa possibilidade de entender, porque somos limitados, assim como a criação dos anjos, a luta contra Satanás e a expulsão da presença de Deus, etc. São questões que o ser humano não tem revelação. Só pode acreditar que há um propósito para isso. Foi o que Moisés falou aos hebreus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor e ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Está lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Isso significa que nem sempre teremos todas as respostas para as questões sobre a vida humana ou sobre assuntos que Deus reservou não nos falar. Mas podemos e devemos confiar em Deus, que prometeu nos cuidar e guiar por um caminho correto e seguro. Hoje se ensina a teoria da evolução como a resposta para a criação do mundo e do ser humano, mas, na verdade, ela é apenas uma teoria, entre muitas outras. O relato da Bíblia sobre a criação em 6 dias é uma teoria que nós, como cristãos, cremos. Há uma outra teoria em Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Assim, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, há 2 relatos que afirmam que Deus é o Criador de tudo que existe. Eles nos trazem 2 histórias que contam a criação do mundo, dos animais e do ser humano, escritos por autores em épocas diferentes. O primeiro relato é bem sistemático, trazendo a ordem da criação dia após dia, durante uma semana inteira. E é mais conhecido porque traz os detalhes da criação. Já o outro relato, escrito no 2º capítulo, começa com as palavras: quando o Senhor Deus criou o céu e a terra, e narra como início a criação do homem e o princípio, a terra seca. Os 2 relatos igualmente querem mostrar que Deus é responsável pela vida e pela conservação da mesma. Por causa disto, devemos agradecer, obedecer e servir a esse Deus que nos criou e nos mantém a cada dia. E somos também responsáveis pela nossa vida e pelo nosso próximo, e também pela conservação do mundo criado por Deus. Desta forma, a nossa atitude é de defender a vida e o mundo que Deus nos deu. Devemos entender que a Bíblia não é e nem quer ser um livro científico, mas as descobertas arqueológicas têm encontrado os lugares, cidades e evidências concretas de que a Bíblia nos traz acontecimentos que realmente aconteceram. Entretanto, os 2 relatos da criação são depoimentos de que a vida acontece devido à ação de Deus e não como um acaso na natureza. A própria ciência ainda está longe de descobrir como aconteceu a criação, embora seja evidente que houve uma causa. A Bíblia nos fala que a causa é Deus e o seu amor. Segundo Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Deus criou tudo o que existe e após ter criado, viu que era bom. Deus criou o universo, a terra e tudo o que existe, e isto faz dele o dono e nós os gerentes, isto é, servos que têm responsabilidade de cuidar daquilo que é de Deus. No Salmo, capítulo 24, versículo 1, lemos: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas.
quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tenha as mãos puras e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Aqui está o grande problema sobre a terra, a teoria da criação do mundo. O ser humano não aceita que o mundo pertence a Deus. O ser humano acredita que o mundo é seu e por isso pode fazer o que quiser com ele. Mas não é verdade. Tudo o que Deus criou é dele. Por isso dizemos que nós somos dele e fomos criados para ele, para o louvor da sua glória. O ser humano é pecador e assim rebelde contra Deus. De um lado, encontram-se os evolucionistas que riem sarcasticamente do registro de Gênesis e tratam os criacionistas como tolos que rejeitam a ciência como intuito de empurrar o mundo de volta para a Idade Média. Do outro lado estão os criacionistas que creem que Deus revelou por intermédio da Bíblia. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem discernir os opostos nesse conflito, pois conforme 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nos últimos tempos, os criadores de robôs estão construindo máquinas maravilhosas, mas nenhum desses artistas, porém, conseguiu dar a vida às suas criaturas. As esculturas e os robôs não têm a capacidade de pensar, refletir, meditar, querer decidir, sentir ou amar. Os computadores mais sofisticados podem apenas seguir o roteiro pré-estabelecido pelo seu criador. Por isso, essas obras não podem ser comparadas com a obra-prima que Deus fez no 6º dia da semana da criação, nós. Com a sua inteligência e o seu poder, Deus imaginou o ser humano, moldou e deu-lhe a vida. O próprio Deus serviu de modelo para a obra de arte que estava criando. É nisso que nós, criacionistas, cremos que Deus nos deu a vida e nos guarda a cada dia, nos mostrando continuamente a sua presença. Que bom que temos um Deus que cuida de nós. Em Gênesis, capítulo 3 e capítulo 4, versículos de 1 a 7, os escritores explicam que a maldade surgiu na criação de Deus, fruto da interferência de Satanás, um anjo separado de Deus que engana a mulher, a Eva, e faz desobedecer a Deus, e o mesmo acontece com o seu marido, Adão. Conforme a leitura bíblica, Satanás aparece na figura de uma serpente, que oferece à mulher a chance de ser igual a Deus, isto é, ter o conhecimento do bem e do mal, e assim não depender mais dele. O escritor usa uma história fácil e simples de entendimento para explicar que o fruto do pecado está no fato do ser humano querer viver sem precisar de Deus, tomando as suas próprias decisões, de acordo com o seu próprio interesse. Essa desobediência o separou de Deus, seu Criador. As decisões do ser humano sem Deus tomadas pelo seu coração, que é falho e egoísta. Do momento que se separou de Deus em diante, o ser humano começou a gerar desigualdades, injustiças, cobiças, invejas e até mesmo a morte do seu irmão. Veja a história de Caim e Abel em Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 16. O pecado está no coração do ser humano e leva a fazer algo mal contra a vontade de Deus, contra o próximo e também contra a si mesmo. A Bíblia diz que ele já nasce em nosso coração, desde o nosso nascimento. A isso se chama o pecado original, isto é, que vem desde a origem da humanidade, quando o ser humano se separou de Deus. Deus criou tudo o que existe e fez a sua criação perfeita, dando até o direito do ser humano errar. Parece um erro, mas Deus, assim como
como nós. Quer ser amado devido ao seu amor que tem demonstrado pela humanidade. Ele quer ser amado assim como um pai. Infelizmente, muitas pessoas resolveram se afastar do Pai Celeste e viver sem a sua orientação. Mas Deus nos busca cada dia para que nós aproximemos dele. Diz a Bíblia que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Deus criou tudo o que existe e fez a sua criação perfeita, e colocou o ser humano como zelador de sua criação. Isto é, deu-lhe a responsabilidade de cuidar de tudo o que ele havia feito. Na verdade, estamos muito longe desta tarefa, pois destruímos o meio ambiente e não nos preocupamos com o nosso irmão que sofre necessidades. O pecado nos faz lutar contra o nosso próximo, aproveitando-se de suas fraquezas e necessidades, tornando-nos insensíveis ao sofrimento dos outros e colocamos como meta adquirir cada vez mais somente para nós. Mas isto pode ser mudado se deixarmos Deus entrar em nosso coração e dirigir as nossas mentes e desejos. O cristão deveria ser o mais esforçado ecologista, cuidando da natureza, não só pensando na sua sobrevivência e lucro. Por ser de Deus, não podemos destruir a criação. Pelo contrário, devemos cuidar bem dela, não poluindo os rios e mares ou o céu, nem destruindo as espécies dos seres vivos que Deus criou. Também não podemos transformar em deserto, cortando a madeira para usá-la sem pensar a sua função da própria natureza. Verdadeiros desertos se formam devido à destruição das florestas, por causa da madeira, do uso na agropecuária. Hoje há diversos programas com a finalidade de diminuir os impactos de destruição promovida pelos seres humanos, tanto no cuidado individual como também na destruição devido à poluição industrial. Não jogar lixo no chão, não desperdiçar água, fazer a coleta seletiva do lixo, não desperdiçar alimentos ou qualquer material. Cuidemos da criação de Deus, tanto da natureza como da vida humana. Não podemos fazer nenhum mal, aquilo que pertence ao Senhor. Um dia Ele nos cobrará pelo mal que fizemos uns aos outros e à sua criação. Muito bem, recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na sua apostila. São elas: qual é a maior evidência de que Deus criou você para manter um relacionamento íntimo com Ele? Segunda pergunta: o que diz a Bíblia sobre a criação do mundo e de tudo que existe? Por que muitas pessoas não aceitam o que a Bíblia diz? Terceira pergunta: como você se sente ao pensar que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Quarta pergunta: se Deus sabia que a liberdade do ser humano iria trazer dor e sofrimento, por que Ele criou Adão e Eva com capacidade de tomar decisões erradas? Quinta pergunta: o que é o pecado original? 6. Por que devemos cuidar da natureza com muita responsabilidade? Sétima pergunta: que cuidados devemos ter hoje em dia com a natureza? Que Deus nos abençoe. Amém.